Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo número 84/2025, que originou a presente tribuna livre. Pois não, presidente. Prezado presidente, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste solicitar a concessão de uma tribuna livre ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no dia 25 de junho de 2025, para que o mesmo apresente aos vereadores de Caxias do Sul o relatório final da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu em novembro de 2024. No relatório final, entre outras informações, constam todas as 40 propostas para a política pública municipal da pessoa com deficiência que foram aprovadas pela população caxiense e que merecem a atenção dos poderes legislativo e executivo municipal. Certos de vossa atenção, desde já agradecemos atenciosamente Luciano Lima da Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, biênio 2024-2025. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. E pela instrução do meu colega vereador de mesa, como a gente tem algumas pessoas com deficiência visual, eu me apresento com minha descrição, sendo uma pessoa branca, meia estatura, hoje usando um casaco mais no nível social e à disposição sempre da comunidade. E agradecer já de imediato a presença de vocês. Convido o vereador Cristiano Becker para que conduza o representante do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, senhor Luciano Lima da Silva, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Lembrando que, após a manifestação, a palavra estará à disposição dos líderes ou vereadores, por eles indicados, pelo tempo de até 2 minutos. Quem puder ficar de em pé. O microfone está bem à sua frente. Bom dia. Aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos que estão aqui prestigiando aqui, né, os nossos nobres vereadores aqui, o presidente da casa também. Então, nós estamos aqui hoje, né, o Conselho da Pessoa da Deficiência, estamos aqui para trazer e mostrar para vocês, né, o que a gente fez na nossa 5ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui em Caxias do Sul. Né? Essa conferência que não acontecia aqui em Caxias há 9 anos. Né? Então, para nós, foi muito bem elaborada, assim, né, por nosso conselho, e a gente só tem que agradecer. Né? Não foi fácil a gente conseguir realizar essa conferência, mas com o apoio de todos a gente conseguiu. Então, quero deixar claro para vocês, né, o nosso Conselho da Pessoa com Deficiência ele existe desde 1999, né, e atuando sempre nos direitos das pessoas com deficiência, né, nas políticas públicas. E também deixando para a população, né, que está em casa nos assistindo e quem está aqui também, né, nos ouvindo, que o nosso Conselho ele está sempre de portas abertas para receber as pessoas, né, não só com pessoas com deficiência, mas também toda a sociedade aqui de Caxias do Sul. E as nossas plenárias ocorrem toda a primeira quarta do mês. Né? Ultimamente está acontecendo aqui na sala GNPTF, na Câmara dos Vereadores, porque vocês sabem, né, que nós estamos sem a nossa sede do Conselho devido ao incêndio ocorrido em janeiro do ano passado, 2024. Então, nós ainda estamos sem a nossa sede. Então, a sala GNPTF está sendo cedida para nós realizarmos as nossas plenárias do mês. Então, fica aberto, né, o convite para toda a comunidade, não só as pessoas com deficiência, a vir frequentar conosco as nossas plenárias, que a gente realiza todos os meses, né, na primeira quarta do mês, e deixar bem claro para as pessoas que não precisa essas pessoas para vir frequentar as nossas plenárias, elas não precisam estar vinculadas a alguma instituição. Tá? É de livre acesso para qualquer pessoa, não só para pessoa com deficiência.
né? Então, ali a gente debate vários assuntos em relação às políticas públicas para nós, pessoas com deficiência. Eu vou deixar agora para a nossa secretária, Lucélia Amaral, né, apresentar o nosso relatório da nossa 5ª conferência. Muito obrigado. Quer ficar aqui do meu ladinho? Pode ser? Obrigado. Tem que subir no banquinho. Então, bom dia à Câmara, aos vereadores. Agradeço esse espaço, né, novamente. Então, já passar para o próximo slide, por favor. Todos os nossos slides, vocês vão ver que tem a audiodescrição, tem a descrição do slide ali no cantinho, que é um recurso de acessibilidade, então é bem interessante vocês também conhecerem isso. Como o nosso presidente falou, né, o nosso conselho foi criado em 99, então esse ano já vai fazer 26 anos, então já é um conselho maduro, com história, com muitos conselheiros, com muitos presidentes, secretários, né, com uma história. A legislação atual, então, ela é de maio desse ano, né, foi aprovada aqui nessa casa. O Conselho, ele é um órgão de cooperação governamental com a finalidade de auxiliar a administração na orientação, no planejamento, na fiscalização e no julgamento de matéria de sua competência. Isso que está escrito na lei, tá? Então, mais do que nunca, vocês podem e devem acionar o Conselho para toda e qualquer dúvida que tiverem em relação à matéria da pessoa com deficiência. E aqui a gente lembra, né, que a pessoa com transtorno do espectro autista também é pessoa com deficiência, tá? Então, bem como de promover políticas públicas, medidas e ações voltadas ao atendimento das especificidades e garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Atualmente, a gente conta com 15 órgãos governamentais e 15 órgãos não governamentais. Então, a gente tem 30 assentos, tá? 30 titulares e 30 suplentes. Pode passar, por favor. Então, passando para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu em novembro, como o nosso presidente mencionou, fazia 9 anos, né, que não acontecia, então foi um momento muito importante na cidade. Esses são os 3 cards de divulgação, ali a capa, onde tinha a data, o horário, o local, a programação e quem estava realizando e apoiando, né? Eu acho que é importante fazer um destaque que quem estava realizando era o Conselho, a Coordenadoria e a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, representando, né, a Prefeitura como um todo. Apoiando, então, a Sicredi Pioneira, a Toyota Terrasol, a Sulbras, Semeares, Imaginativa e UX, que nos apoiou com local, e inclusive a Visat, que não foi mencionada porque posteriormente nos cedeu transporte. Pode passar. Então, a conferência teve por objetivo avaliar a situação da política pública municipal da pessoa com deficiência e propor diretrizes para o seu aperfeiçoamento. Teve 197 participantes, em sua grande maioria pessoas com deficiência. Então, foi um momento realmente muito marcante para a cidade de Caxias do Sul. E o documento final da conferência, ele pode ser acessado no Instagram do Conselho, tá? Aqui hoje eu vou trazer só algumas propostas, porque são 40 propostas, né? Nós ficaríamos muito tempo lendo, então só algumas propostas. Ali tem algumas fotos de vários momentos da conferência, né? Dos debates, das discussões. Pode passar, por favor. Então, os eixos de discussão eram: eixo 1, estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando a participação das pessoas com deficiência, garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada. Eixo 3, financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência. Eixo 4, cidadania e acessibilidade. Eixo 5, os desafios para a comunicação universal. Ali é uma fotinho do documento final que vocês vão poder acessar, então, na internet, no PDF. Pode passar. Então, algumas propostas aprovadas, tá? Lembrando que para ver na íntegra, acessar o documento completo. Então, eixo 1, estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando a participação das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência que votaram nisso, né? A população é que quer isso. Então, capacitações periódicas promovidas pelo município e pelo Conselho,
Depois nós até temos uma proposta para vocês, para profissionais que fazem atendimento no setor público e privado, tendo como destaque as áreas de saúde e educação, para ter conhecimento dos serviços da rede de atendimento da pessoa com deficiência e poder orientar de forma eficiente. Realização de um censo, né? Tá, ok. Pode seguir com o tempo. Obrigada. Então, a realização de um censo, né, para poder desenvolver um mapeamento territorial e dos tipos de deficiência para que se possa pensar em políticas públicas, né? A gente sabe que isso já é uma proposta que vem, inclusive, dessa Câmara. A gente sabe que a Coordenadoria de Acessibilidade tem um mapeamento, várias secretarias têm um mapeamento, a gente só precisa, de forma inteligente, integrar, né, esses dados. Canal de denúncias para que seja centralizado na Coordenadoria de Acessibilidade da Prefeitura e que tenha um fiscal municipal. Hoje a coordenadoria não tem fiscal municipal, né? Que possa controlar os meios de comunicação e que são feitas as denúncias referentes à violação dos direitos da pessoa com deficiência para garantir que as delações sejam devidamente atendidas e que se possam ser repassadas periodicamente ao Conselho, né? Que é o órgão fiscalizador. Garantir a periodicidade das conferências que sigam o calendário proposto pela Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que as propostas como essas que a gente está falando hoje possam ser analisadas e viabilizadas e aplicadas. A gente propõe, então, um calendário municipal de 2 em 2 anos para a conferência. E aí, principalmente, garantir um espaço físico acessível para o Conselho, né? Hoje, onde a Casa da Cidadania está, é o 2º andar da Secretaria de Esporte e Lazer, com um acesso somente pela escada, né? Nós estamos aqui a nossa agente administrativa, Cassandra, que não consegue trabalhar no espaço em que foi destinado para a Casa da Cidadania. Então, ela está provisoriamente numa sala aqui no centro administrativo. Do eixo 2, então, que é a garantia do acesso das pessoas com deficiências políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada. Foi, então, proposto a criação de um serviço domiciliado de proteção especial às pessoas com deficiência e suas famílias. Hoje, na FAS, na política de assistência, tem para pessoas idosas e não tem para pessoas com deficiência, tá? Isso é algo que a gente pode, inclusive, pedir auxílio de vocês para a gente criar isso. A capacitação para o Poder Legislativo e Executivo para entender as dificuldades das pessoas com deficiência. Novamente, eu digo que eu tenho uma proposta no final dessa apresentação. Rever a Lei Municipal da Cuidadoria. 5. Realizar a inclusão na íntegra através de professores auxiliares realizando currículos adaptados em sala de aula. Implementação da Lei Federal 13.935/2019, que é a Lei Federal do Psicossocial nas escolas. Ampliação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para o público adulto, com garantia de acessibilidade universal, de forma que mais pessoas com deficiência possam acessar esses serviços. Hoje, os serviços de convivência para adultos são poucos no município e nem todos têm acessibilidade universal, então nem todas as pessoas com deficiência podem participar. Garantir acessibilidade universal e ampliar os recursos humanos capacitados para atender pessoas com deficiência dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes. Pode passar. Eixo 3, então, que é o financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência. A gente não consegue fazer ações sem dinheiro, né? Infelizmente, e a gente não tem um fundo. Então, aqui a gente tem a primeira proposta, que seria garantir a implementação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Criação de um subsídio ao serviço de transporte especial para pessoas com deficiência física e de mobilidade reduzida, PCDs, o chamado comumente porta a porta. E aqui está escrito em vermelho, foi feito, aprovado pela Câmara Municipal de Caxias do Sul em dezembro de 2024. Então, um mês após, né, a conferência, a gente já teve uma questão positiva aqui, que inclusive permitiu a ampliação do serviço porta a porta. 3. Garantir a participação do Conselho na elaboração da lei orçamentária anual do município. Captar recursos, multas, emendas, etc., das 3 esferas governamentais, municipal, estadual e federal, para financiar a política pública da pessoa com deficiência.
5. Destinação de recursos especificamente para publicação de editais públicos de financiamento para organizações da sociedade civil, custeio de capacitação instrumental e tecnologias assistivas para pessoa com deficiência e formação continuada para exercício da cidadania para pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Algumas propostas aprovadas, então, no eixo 4, que é o cidadania e acessibilidade. Na concessão do transporte escolar, deve ser obrigatório constar na licitação o item que exija total acessibilidade na frota dos veículos. Nós sabemos que nem todos os veículos do transporte escolar têm acessibilidade. Sempre que necessário, com previsão de que o veículo deverá garantir a busca e o retorno da pessoa com deficiência diretamente na porta de sua residência, independentemente do equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Então, isso são vontades da população de Caxias do Sul. 3. Melhorar a fiscalização, SMU, da acessibilidade em estabelecimentos públicos e privados. Garantia de sinalização adequada nas vias públicas acessíveis e funcionais, incluindo faixas, placas, calçadas, piso tátil, rampas, sinais sonoros, braille, libras e construção de passarelas acessíveis, principalmente em vias de maior tráfego de veículos. Construir um centro de convivência com acessibilidade universal para esporte, lazer e cultura, que garanta a inclusão das pessoas com deficiência, né? Na verdade, isso é para toda a população, mas que também as pessoas com deficiência possam acessar. Intensificar a fiscalização das vagas de estacionamento especial para pessoa com deficiência, de forma que a empresa concessionária do estacionamento rotativo regulamentado, ERR, realize a fiscalização juntamente com a SMTTM. Né? Hoje a gente sabe que só fiscais fazem isso, então foi o que a população votou e escolheu. Construção, fiscalização de banheiros adaptados em locais públicos e privados para pessoa com deficiência. Nesse eu faço um destaque que é especificamente para pessoas ostomizadas, né? Faltou ali essa informação na hora que a gente aprovou. Mas, né, a gente não tem banheiros para pessoas ostomizadas aqui em Caxias do Sul. Efetivar o que consta em lei referente à prioridade em atendimento, marcações de consulta para pessoa com deficiência e ampliação de mais CRAS e CREAS com acessibilidade universal, né? Os CRAS e os CREAS da cidade não têm acessibilidade. Então, eixo 5, os desafios para a comunicação universal. Incluir nos currículos das escolas municipais, desde os anos iniciais, noções de braille, audiodescrição, libras e comunicação aumentativa e alternativa. Capacitar os professores, educadores sociais e cuidadores em libras, braille, audiodescrição, comunicação alternativa, entre outras tecnologias assistivas para atuação junto aos alunos com deficiência. 3. Abertura de licitação para contratação de empresa prestadora de serviço de tradução e interpretação em Libras para compor a Central de Tradução e Interpretação de Libras no município de Caxias do Sul. Faço um destaque, está ali em vermelho, que ainda precisa ser criada. Hoje, no município, nós só temos uma intérprete, 20 horas, que é a Charlene, está ali no público, né? Compõe a equipe da Coordenadoria de Acessibilidade, realiza interpretações em todos os serviços do município, mas a gente precisa de mais intérprete e precisamos também de uma empresa que faça toda a parte emergencial, né? À noite, nos finais de semana, porque as pessoas adoecem, vão para as UPAs, né? Então, a gente precisa desse atendimento rápido com intérprete. Ampliar o número de servidores, tradutores e intérpretes de Libras, isso que eu estava falando, através de concurso público que garanta a avaliação da capacidade técnica e fluência para o exercício da função, através de banca. A banca deve ser composta por pessoas surdas e ouvintes fluentes em Libras, com capacitação na área. Capacitar servidores públicos em Libras, comunicação alternativa, linguagem simples, entre outros recursos de acessibilidade, a fim de qualificar o atendimento ao público com deficiência. Criação do cargo de audiodescritor no município, com possibilidade de, no futuro, criar uma central de acessibilidade comunicacional que contemple Libras e audiodescrição. Então, chegando ao fim da nossa apresentação, o que nós sugerimos, né? Maior proximidade entre o Conselho da Pessoa com Deficiência e o Poder Legislativo, né? Nós já temos um pouco de aproximação com a Comissão de Acessibilidade e Inclusão Social, né? Presidida pelo vereador Juliano Valim. Mas a gente gostaria de estar muito próximo dos outros vereadores também que compõem a comissão e que também fazem parte dessa casa.
né, para que os projetos de lei e as ações legislativas estejam alinhadas aos interesses e à luta de todas as pessoas com deficiência. Aqui nós temos, então, uma proposta, a gente já falou com o presidente Lucas, né, mas eu quero, então, que todos vocês estejam cientes e que possam, então, cobrar e fazer isso acontecer, que a gente, Conselho da Pessoa com Deficiência, tem capacidade e já temos até pronto uma apresentação para fazer uma capacitação ou um letramento, né, sobre deficiência, acessibilidade, inclusão e luta anticapacitista promovida pelo Conselho a todos os vereadores e servidores da casa aqui. Então, a gente pode e deve fazer isso em momentos, vários dias diferentes. Acho que ficaria muito legal, muito bacana vocês conhecerem alguns conceitos básicos, né? E também intermediários, e aí a gente pensar em alguma coisa mais avançada. E de forma gratuita, lembrando, né? Uma capacitação completamente gratuita. Então, acho bem bacana. Convidamos todos os vereadores, assessores, servidores da Câmara de Caxias do Sul e a população em geral a conhecer o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Esse é o nosso Instagram, peço que vocês sigam o nosso Instagram, onde a gente informa todas as nossas ações. As nossas reuniões, como o presidente falou, são públicas, toda primeira quarta-feira de cada mês, às 8h30, na sala GNPTF. Exceções são comunicadas na página do Conselho. Por exemplo, mês que vem nós vamos ter uma exceção, porque tem a Conferência Municipal de Assistência Social no dia 2, que era a nossa data prevista, então nós passamos para o dia 9 de julho, tá? Então é isso. Agradecemos a atenção, estamos disponíveis para qualquer dúvida. Viu? Só um minuto. Agora os vereadores, eles têm a palavra, os líderes, então, tem 2 minutos, ou se quiserem indicar alguém, se alguém tem algum questionamento. E, posterior a isso, vocês têm mais um tempo, se quiserem usar a tribuna para responder. Então, se quiserem aguardar aqui um minutinho, se alguém quer se inscrever, está aberto. Eu peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. 2 minutos. Peço a palavra. Eu gostaria, na verdade, de agradecer a vinda de vocês aqui representando, né, o Conselho, né, e todos os PCDs da nossa Caxias, e não só de Caxias, do Estado, como do mundo, né? E o que tu traz aqui, tem muitas questões que nós temos, por óbvio, trabalhar juntos, né? A aproximação dos PCDs, por óbvio, também, né? Mas eu vejo que muito falta também a questão cultural na nossa sociedade. Por muitas vezes eu vejo em placas de estacionamento a PCDs, pessoas que não têm deficiência alguma ocupando elas, né? Então, são questões que nós temos que trabalhar, uma questão cultural, né, uma questão moral, né, que nós precisamos valorizar. Né, a questão dos intérpretes, onde tu fala em locais públicos, e estimular também a sociedade para que seja estimulada a que saibam atender pessoas com deficiência. Né, e perfeito o jargão, então a frase final que vocês trazem ali, nada sobre nós sem nós. Não adianta, quem sente as dificuldades do dia a dia tem que estar presente nas tomadas de decisão, sim. Então, agradecer a vinda de vocês aqui, meus parabéns e muito obrigado. Né? Peço desculpas por alguns momentos aqui, às vezes, né? Mas nós estamos juntos e no que pudermos vamos nos fazer presente no que for em sentido aos PCDs aqui da nossa Caxias e de onde for. Tá? Muito obrigado, então, e sejam sempre muito bem-vindos. Era isso, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Obrigado, Cristiano. Vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, queria parabenizar e agradecer a vinda da Lucélia, né, do Luciano, que representaram muito bem aqui o segmento das pessoas com deficiência da nossa cidade e trouxeram muitas questões que, de fato, a gente precisa conhecer. Acho que é fundamental, Lucélia, que nós tenhamos letramento, né, em relação às pessoas com deficiência, porque como assistente social, e eu sei que tu é assistente social também, percebo que esse segmento ainda é um segmento dos mais vulnerabilizados e excluídos de fato da nossa sociedade, pelas barreiras impostas que muitas vezes é difícil superar e como as coisas elas são naturalizadas de certa forma, muitas vezes a gente não percebe o que impõe barreiras para as pessoas com deficiência nas suas múltiplas formas. Portanto, é fundamental que a gente possa pensar políticas de fato inclusivas e que possam fazer com que todas as pessoas tenham acesso, né, sobretudo às pessoas com deficiência. Então, tu trouxeste vários exemplos de serviços de acesso universal. Quando a gente fala de acesso universal, é acesso para todos. E aí eu penso numa sede do Conselho que não tem nem mesmo acesso para pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida, é uma preocupação que a gente precisa olhar. Eu queria fazer algumas perguntas
para vocês, né, para que vocês pudessem dividir um pouco mais aqui com a gente. Primeiro, sobre a coordenadoria, né, da acessibilidade. Se hoje vocês têm demandas, quais são as principais pautas que vocês têm levantado em relação à infraestrutura da coordenadoria, né, até para que a gente possa pensar aqui de que forma que a gente possa contribuir. E também, vocês trouxeram vários apontamentos de serviços necessários, né, que nós precisamos na nossa cidade. E aí a pergunta que eu queria fazer é se na concepção de vocês a gente precisa adequar legislações em relação a isso, ou se as legislações existentes já dão conta das necessidades e o que falta agora de fato é implementar. Então, é isso que eu queria saber, até porque dialogo, né, com várias pessoas, sempre estou tentando ouvir e compreender mais, porque de fato é um assunto que ainda é pouco debatido e explorado por nós, mas que nós precisamos aprender muito com vocês para que a gente possa de fato efetivar políticas públicas que tenham acesso para todos e todas. Obrigada, e aí eu conto com a retirada de dúvida de vocês sobre esses assuntos. Vereadora Rose Frigieri, com a palavra. Bom dia, eu vou também me autodescrever. Sou uma pessoa de pele branca também, tenho cabelo, ele é preto, mas é pintado há muito tempo de um tom de vermelho. Estou com uma manta marrom, um casaco azul claro. E gostaria de também agradecer e parabenizar por todas essas propostas. Eu acho que as conferências, os comitês, os conselhos são muito importantes para o Poder Executivo, mas também para nós aqui no Legislativo, porque é a representação do povo e a gente só consegue fazer um bom mandato ouvindo as pessoas, e aquela representação ali não são coisas poucas, né? São pessoas que representam segmentos e é muito importante essa participação aqui. Essa proposta da capacitação aqui para nós, legisladores, ela é fundamental. Eu, como educadora, também tenho um cuidado e às vezes fico me policiando, mas nem sempre a gente sabe a própria questão da palavra, né? Muitas vezes assim, isso é bobagem, mas a palavra e a forma de falar, ela vai produzindo e reproduzindo cultura, e junto com a cultura, muitas vezes, estereótipos, preconceitos. Então, nós precisamos romper muita coisa a partir da fala. Então, toda essa capacitação que vocês estão propondo para nós, eu achei ótimo, né? E gostaria muito que acontecesse. Ontem eu estive na oportunidade no aniversário do Rim Viver, de 32 anos aqui em Caxias, e também, né, as pessoas renais também são consideradas, né, portador de deficiência, e uma das coisas que me falaram lá é que o Comitê de Doação de Órgãos e Tecido de Caxias do Sul, desde o fim do ano passado, que não reúne, parece que ele deixou de existir. Então, é uma das demandas também nossas. E, para concluir, eu quero dizer que eu fiz questão de participar da Comissão da Acessibilidade esse ano. Presidente. Então, tudo que for levado ao vereador Juliano, provavelmente ele trará para 5 vereadoras que compõem essa comissão, e a gente está junto aí para trabalhar a política elaborada por vocês. Esperamos que o Executivo também dê bastante atenção a elas. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Eu vou ceder a palavra para o vereador Capitão, né? Vereador Capitão Ramon, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, eu vou me audiodescrever. Sou um homem de 1,80 m, pele branca, barba, cabelos pretos. Primeiramente, eu gostaria de descrever o conceito de acessibilidade. Uma possibilidade de condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização em igualdade de oportunidades com segurança e autonomia do meio físico, do transporte, da informação, da comunicação, inclusive dos sistemas de tecnologia de informação. No que eu estou falando? Eu tenho fiscalizado, eu e meu gabinete, as calçadas do município, o passeio público, que é algo básico. No entanto, são diversos pontos que estão cheios de buracos, calçadas que não existem, inexistentes, ou seja, os cadeirantes têm de passar pela rua, expostos aos perigos das ruas. Os deficientes visuais não conseguem se locomover no município.
Então, aqui, a minha fiscalização é direta nisso. Fiscalizo tanto os órgãos públicos, que a calçada no ambiente público, por exemplo, na Praça Dante Alighieri, é de responsabilidade do município. Mas a calçada em frente a um local privado é de responsabilidade do proprietário. Então, eu e meu gabinete, nós temos notificado a Secretaria Municipal do Urbanismo para que fiscalize e melhore essas calçadas. Peço a palavra, senhor presidente. Outro ponto muito importante é na região onde tem semáforos. Hoje não existe um sinal sonoro dizendo quanto tempo falta para o sinal fechar. O deficiente visual fica totalmente a esmo. E ele tem que esperar alguém com boa vontade para ajudar ele a atravessar a rua, porque senão ele não consegue. Então aqui eu gostaria de saber a dificuldade que é andar em Caxias do Sul. Nós agradecemos e é muito bem-vindo esse transporte porta a porta, mas isso não é acessibilidade. Acessibilidade é o cidadão poder ir aonde ele quiser, com independência. Então, eu gostaria que o senhor, deficiente visual, e a senhora que é cadeirante, por favor, descrevessem a dificuldade que é andar no passeio público de Caxias do Sul. Muito obrigado. Vereador Juliano Valim, com a palavra. Vereador Juliano, então a minha autodescrição é pele branca, cabelo preto, 58 quilos, magro, barba, vestimenta escura, jaqueta e tênis preto, óculos, 43 anos. Parabéns, Luciano, a Cassandra, a Lucélia, bem importante essa tribuna, porque é só quem convive o dia a dia e sabe a complexidade, a dificuldade que hoje é falar desse tema e principalmente acompanhar, porque existe sim a discriminação, falta de políticas públicas, falta de investimento, falta uma atenção especial. O exemplo foi quando a gente fez aqui o último encontro aqui na própria Câmara, que foi uma audiência, onde que só se fez presente, acho que foi eu e o vereador Lucas, né, e ficou só no início. Então, e tinha pouquíssimas pessoas, acho que não chegava, acho que a 15 a 20 pessoas aqui na nossa plateia. Então, até quero reforçar aqui o convite. Acho que é muito importante o máximo de vereadores poder participar da conferência dia 9 de julho, né? E principalmente quando tem aqui as reuniões do Conselho. É um horário que não é muito favorável, porque a gente tem sessão nesse horário. E geralmente a minha assessora, a Viviane, que participa, de repente rever esse horário, né? Ou pelo menos, de repente, um convite antecipado, que às vezes a gente acaba até entrando no esquecimento. Daí pode, de repente, algum vereador revezar para poder participar, pelo menos, né, tá ali representando a Câmara nessa reunião do Conselho. Mas, enfim, reforçar, então, os vereadores para se fazer presente. Sempre tem as reuniões, uma mensal, né, juntamente ali da Comissão da Sensibilidade, para que, de fato, possam participar, são convidados. Né? Nós somos em 5, acho que a vereadora Dani Mello também pode expressar algumas considerações também, a vereadora Andressa, enfim, porque a união faz a diferença. E parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, vereador Valim. O último inscrito, vereador Edson da Rosa. Bom dia, Lucélia, bom dia, Luciano, a Cassandra. Eu sou Edson da Rosa, vou fazer minha autodescrição, homem negro, 1,71 m, uso óculos, sou careca, cavanhaque branco e bonito. Todo mundo se faz autodescrição, mas não diz se é feio ou bonito. Eu, pelo menos, me acho, né? 60 anos, minha mãe, 61 anos, fiz domingo. É um grande prazer ter vocês aqui conosco, principalmente no que tange a criação da cultura. Sabe que eu fiz 60 anos e no dia seguinte que eu fiz 60 anos, eu usei e fiz, através da CNH, eu peguei a minha certificação para estacionamento de idoso. Aí tu começa a observar, esse é um grande detalhe. A gente começa a observar quando tu entra num determinado segmento. O que tem de gente que não tem deficiência, que estaciona em local de deficiente, é impressionante, assim como vaga de idoso. Se tu for num shopping, então, Jesus amado. Né? Então, penso que as próprias conferências, e eu vi que ela tem aqui expostos muitos temas transversais, principalmente no que tange à educação.
né? Eu não sei se também vai ter a federal e nós teremos essa participação, porque penso que tem alguns temas que quando tu entra na transversalidade, tu tens que ter, por exemplo, a inserção, e atinge também a própria BNCC, né? Que isso tem que entrar no currículo, porque a transversalidade ela tem essa importância fundamental, né? Porque uma coisa é quando nós fazemos municipal, daqui a pouco a própria Secretaria de Educação não tem essa autonomia para fazê-lo. Estou citando Declaração algum exemplo bancada assim. Progressistas. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que e parabenizar, dizendo que nós precisamos criar esse conceito. E também ao encontro do que o vereador Juliano Valim falou, talvez rever nas quartas-feiras às 8h30, porque regimentalmente nós não podemos participar de outra atividade, a não ser que seja uma representação. E representação é somente com o vereador. Então, se pudesse rever esse horário das 8h30 numa quarta-feira, sabendo que aqui também os espaços da Câmara são cedidos de acordo com a disponibilidade. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, nobres colegas, comunidade caxiense que nos acompanha aqui, aqueles também que nos assistem, fazendo a minha autodescrição, então, sou homem branco, de cabelo preto, utilizo óculos, tenho 1,90 m, um pouco mais de 125 quilos, né? Já que o vereador Juliano mencionou o peso, então vou mencionar também, né? Dá 2 Juliano e meio. E dizer que é muito importante nós ouvirmos os senhores, as senhoras aqui nessa manhã, recebê-los ainda, mais importante. E, de fato, o vereador Edson mencionou uma pauta que me fez pedir a palavra e relembrar esta casa, uma preocupação que eu tenho, antes que o assunto viesse para essa casa, inclusive, senhor presidente, que é justamente com as vagas para os autistas. Até porque fui provocado por isso, né, em cima deste tema, antes de vir toda a situação que aconteceu, a revogação do decreto e etc. E eu acho que é importante a gente cobrar ainda em tempo, vereador Tenente Cristiano Becker, porque essa pauta não pode esfriar, né? Eu recebo, e toda semana, inclusive domingo, estive lá no bairro Santa Fé e um pai veio me procurar, parabenizar pelo trabalho e lembrou, disse, olha, cara, a gente está acompanhando essa luta pela questão das vagas das pessoas autistas, né? Inclusive, tem uma clínica aqui que tem uma frequência muito grande de pessoas, vereadora Sandra, que precisam, dependem, e o pedido deles é uma transferência de lado da vaga. A vaga está do lado direito da rua, eles querem transferir para o lado esquerdo, porque aí facilita o embarque e desembarque das mães que têm os filhos, às vezes os filhos grandes já, só que tem dificuldade de se locomover, então a mãe tem que, às vezes, pegar no braço para poder levar o filho, né? Então, acho que é importante mencionar isso, parabenizar vocês por essa luta, né? Muitas lutas são importantes e essa é mais uma delas, que, de fato, essa casa tem que estar aberta e disponível a receber a todos e dizer que nós somos parceiros, né? Apesar de às vezes, a gente não conseguir se liderar de todos os assuntos, de todas as comissões, todas as frentes, porque os vereadores aqui são testemunhas, junto comigo, da quantidade de trabalhos que existem aqui, mas à medida da possibilidade a gente vai participando, enviando representação, enfim, acompanhando e parabenizar, porque de fato a gente tem que oportunizar a todos, né, de acordo com a sua necessidade de poder usufruir da sociedade, assim como todas as demais pessoas. Era isso, muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos, então retorno a palavra aos representantes aqui do Conselho para que façam as respostas. Então, primeiramente, novamente, agradecendo a presença de todos. Então, conforme ali o pessoal perguntou, né, as nossas dificuldades, não só minha como deficiente visual, mas também, exemplo aqui da Cassandra como cadeirante. Para mim, nós, deficientes visuais aqui em Caxias do Sul, a nossa maior dificuldade na rua, com certeza, né, é o passeio público. Eu sempre trago nas minhas falas, quando eu estou aqui na Câmara dos Vereadores, quando eu tenho oportunidade de falar, que com muito custo a gente conseguiu, né, foi dado para nós, pessoas com deficiências visuais, aqui em Caxias do Sul, o piso tátil ali em torno da Praça Dante, né? Para nós ali foi um ganho muito grande. Foi um ganho muito grande. Mas, infelizmente, ele foi colocado ali, não vou dizer que de forma errônea, né? Mas, assim, para mim, eu que perdi a visão no decorrer da vida, eu sei ali onde fica o banheiro público. Mas, para quem já nasceu cego, ou para quem veio de fora da cidade, né, que não tem essa memória visual que eu tenho, o piso direcional ali, o piso tátil, ele não direciona a pessoa com deficiência visual até o banheiro público, né? Então, né, eu acho que na hora do pessoal
ter colocado aquele piso ali, eles poderiam, né, ter falado com a coordenadoria de acessibilidade e tal, né, pego algumas informações. Mas, enfim, e o outro detalhe maior que ocorre, infelizmente, cada evento que tem ao entorno da praça ali, melhor na praça Dante Alighieri, né, simplesmente é esquecido que tem deficiente visual em Caxias do Sul, porque realmente são colocados as estruturas do evento, às vezes, né, várias vezes já foi colocado em cima do piso tátil. Tá, a gente sabe, né, que ali é um lugar próprio também para eventos, né? Bom, mas se tem aquele piso ali, né, não deveria estar obstruído, né? Agora mesmo, esses dias, eu até mandei uma foto para o seu Camilles, né, que ele está de coordenador ali da coordenadoria de acessibilidade. Eu sei que são órgãos de segurança, né? E ali eu pedi para uma moça ali daquele quiosque do turismo para me auxiliar pelo seguinte: tinha uma viatura da Polícia Civil em cima do piso tátil. Fizeram a questão de botar o carro bem atravessado em cima. Tá, tudo bem, é da Polícia Civil, né? Mas aí eu digo, pô, um pouquinho de empatia, né? E não ocorre só ali na Praça Dante. Lá embaixo também, na junção, lá no término da Avenida Itália com o início da Sinimbu, naquele entroncamento da São Pellegrino, tem aquela ilhazinha, né, de fazer a travessia. Ali tem um gazebo ali, fica a viatura da Brigada Militar em cima, mas se o cadeirante vai acessar a calçada, não consegue, porque está ali a viatura, né? Então, eu digo assim, né? Tudo bem, é o órgão de segurança, né? Está ali para, como é que eu vou dizer, para o pessoal ver, né? Que estão fazendo policiamento e tal. Eu digo, pô, mas se a gente precisa fazer a travessia, né? A gente não vai saber que tem um veículo ali. O cadeirante, ele não vai conseguir acessar ali, porque tem a viatura ali em cima. Então, são coisas assim que a gente passa no dia a dia aqui em Caxias do Sul. E sem contar nas calçadas, né? A gente sabe que ali, onde tinha os ambulantes ali na Doutor Montauri, ali entre a Júlia e a Pinheiro Machado, na calçada da direita, claro que ali corre muita água, dia de chuva, dessas chuvas fortes que está dando. Ali, essas calçadas ali, as pernas estão tudo soltas, né? Não é só dificuldade para nós, deficientes visuais, mas para as pessoas da idade, até mesmo a pessoa que não tem dificuldade nenhuma, né? Pisa numa ponta de uma perna ali, daqui a pouco torce um pé, né? Então, as nossas dificuldades é assim mesmo, e também dentro dos órgãos públicos, né? Infelizmente, não é todos os órgãos públicos, nós temos também acessibilidade. Agora, outro dia, eu fui aqui, eu tive que começar a usar aqui a Defensoria Pública. Quando era ali perto do fórum, ali era mil maravilha. Eu cheguei aqui na tronca, ali na Defensoria Pública, não tem um piso tátil direcional, e a maior dificuldade também com o pessoal que trabalha ali, o pessoal da segurança. Eu cheguei lá, né, fui atendido pelo rapaz lá, ele me revistou e tal, simplesmente me deu uma senha e diz, agora tu direciona lá na cadeira, tu senta lá. Daí eu perguntei, pô, mas eu sou deficiente visual, não enxergo. Ele não gostou muito, né? E aí sempre vem aquela questão que a gente lida todos os dias, deficiente visual. Porque se tu tem autonomia de andar na rua, porque graças a Deus aqui em Caxias temos duas instituições que habilitam e reabilitam o deficiente visual. A PADEV, a qual eu frequento, e a UINAV, né? Que está aqui em Caxias do Sul para nos auxiliar. E o que acontece? Se nós temos autonomia, porque eu sou reabilitado, aí vem aquela dúvida, tá, mas o cara me perguntou assim, tá, mas tu não enxerga, como é que tu veio aqui sozinho? Então, tipo assim, se a gente anda sozinho, deficiente visual, é porque a gente se faz. Se a gente anda carregado, é um coitado. Então, né, a gente tem que lidar com isso, infelizmente, né? Infelizmente é assim que a gente lida com essas questões. E trazendo ali a questão que o vereador Caleb, também a Lucélia aqui vai falar sobre a credencial do estacionamento,
Eu digo para vocês assim, ó, infelizmente, o que aconteceu? Nós trabalhamos em cima, né, desse decreto da credencial do estacionamento por 2 anos dentro do nosso conselho da pessoa com deficiência. Não foi nada decidido em vão, não foi nada, né, trazido sem estar as questões dentro da lei. Como, né, surgiu aquela questão que não tínhamos aqui em Caxias como ampliar o número de vagas para pessoas com deficiência, as credenciais. Então, o que decidimos junto ao Conselho, com todos os conselheiros, debatendo, né, com a Secretaria de Trânsito, priorizar essas vagas realmente para quem tem a necessidade, quem tem a mobilidade reduzida. Eu mesmo, eu sou deficiente visual, né, há mais de 15 anos. Eu poderia ter uma credencial de estacionamento, eu nunca fui pegar. Uma porque eu moro sozinho e não tenho familiar aqui em Caxias, né? E pouco eu uso Uber. Então eu digo assim, graças a Deus eu tenho a minha autonomia, né? Então, tipo, para que eu vou lá, né, pegar essa credencial de estacionamento? Mas todas as pessoas têm direito. Então, o que foi nesse decreto a gente foi feito, né? Priorizar as pessoas que realmente necessitam. Então, assim, aquela questão que, infelizmente, veio aquela mãe na rede social ali, né, e trouxe aquela fala, estão tirando as vagas dos autistas. Não estão tirando as vagas dos autistas. Estão tirando, foi reduzida as vagas, né, deixado para as pessoas que realmente precisam. E assim, não foi só os autistas que ali, na época, estavam impossibilitados de pegar essa nova credencial. Foi a pessoa com deficiência visual também, que tem autonomia, né? Então, assim, né, as pessoas de surdez também. Então, tipo assim, ficou uma coisa meio... Infelizmente, ficou meio errada, sabe? E aí, tipo assim, aquela família veio nas redes sociais procurar alguns vereadores aqui da casa, né? E só que assim, ó, se tivesse chego até nós e perguntado, né, para o Conselho da Pessoa com Deficiência, né, como é que foi feito, como é que foi elaborado, de repente não teria chegado ao ponto que chegou, né, do prefeito ter revogado. Então ficou, eu acho que para mim, sinceramente, é um retrocesso. Eu sei que as famílias, né, as mães autistas, os pais, eu sei da dificuldade, né? A gente sabe da dificuldade. Mas, assim, ó, realmente, se não tem como aumentar as vagas, né, é como o nosso vereador comentou e até mesmo o vereador Edson também, né, a questão das vagas do idoso. Não é só do idoso que o pessoal usa ali sem ser idoso e sem ser pessoa com deficiência, né? Nós também somos, né? A gente fica impossibilitado de usar essas vagas. Mas, enfim, né? Eu não sei o que dá de fazer hoje, né? Eu vou passar aqui para a Lucélia. Pode deixar que eu peguei aqui já. Então, para complementar nessa questão, né, tem muitas dúvidas, então vou começar por essa da vaga de estacionamento. Como o presidente mencionou, nós ficamos 2 anos em cima desse decreto. Por 1 ano, nós criamos um grupo de trabalho, né, chegou para nós essa demanda da incompatibilidade entre o que tinha de vagas e o número de credenciais de estacionamento de pessoas com deficiência. Então, nós começamos a estudar e ver o que precisava ser feito. Depois, chegou uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E o CONTRAN determina que as vagas de pessoa com deficiência têm que ser para as pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade. Então, é uma resolução nacional que nós adaptamos aqui para o município. Não foi nada inventado, né? Então, assim, durante 1 ano a gente organizou esse texto com várias cabeças pensantes e depois a gente levou para o Conselho da Pessoa com Deficiência, debatemos em 2 plenárias, aprovamos, levamos para o Conselho Municipal de Mobilidade, 3 plenárias do Conselho de Mobilidade aprovamos e aí foi feita a publicação em outubro. Lembrando que esse decreto, ele não restringia
um tipo de deficiência, autismo, síndrome de Down foi mencionada, né? Lembrando que a síndrome de Down é um tipo de deficiência intelectual e estava ali no formulário de requerimentos tipos de deficiência: física, psicossocial, que seria a mental, intelectual, auditiva, visual e transtorno do espectro autista. Então, todas essas pessoas com esses tipos de deficiência poderiam marcar ali e solicitar, desde que tivesse o comprometimento de mobilidade. Tá? Porque o que a gente tem que pensar? O direito para a pessoa com deficiência, ele não é uma benesse, ele não é um privilégio. Ele é porque a gente tem pessoas sem deficiência nesse andar e a gente tem pessoas com deficiência nesse andar de baixo. A gente garante o direito para que elas subam e saiam do mesmo patamar. Sabe aquela palavrinha equidade? É isso. Então, o direito é para que as pessoas com deficiência saiam do mesmo andar das pessoas sem deficiência, né? Então, lembrando assim, por que a gente tem as vagas de estacionamento especial, né? Elas são mais perto das paradas, da porta do hospital, das clínicas, né? É para que pessoas com mobilidade reduzida tenham que caminhar menos, né? Deslocar menos, porque isso exige do corpo, isso cansa, isso dificulta a vida dessas pessoas. Então, por isso que estava escrito dessa forma, né? Então, a gente já está organizando de novo com o Conselho. Sim, e as pessoas autistas, algumas pessoas autistas, elas têm uma questão de comprometimento de mobilidade, né? Tem algumas questões, o tal do eloping, acho que é eloping, que é uma questão que a pessoa autista foge, né, que ela sai, se desorganiza, corre. É uma questão de mobilidade. A pessoa precisa sair do carro e já entrar na clínica. Neste caso, ela tem um comprometimento de mobilidade, o médico ia testar e ela ia conseguir a vaga de estacionamento, né? Mas para isso tem o formulário médico, para isso tem o atestado, né? Porque hoje a gente retrocedeu lá em 2015, né? Estamos com todas as pessoas com deficiência podendo usar as vagas. Na época eram 88 vagas, agora está 108, se eu não me engano. E por que a gente diz que há impossibilidade de aumentar? Porque hoje já está pela lei federal, que é a lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz X% das vagas tem que ser para a pessoa com deficiência. Hoje o município já atende, já é isso, né? Então não tem como aumentar porque não tem mais para onde ir da lei, né? Aí, claro, seria uma pressão política da gente de repente fazer mais, o município ir além, mas isso são escolhas e vontades políticas, né? Então, assim, acho que é isso, assim, contar para vocês um pouco da história e desse quesito, né? Mas, então, tentando responder nos últimos minutos que temos, algumas questões que foram trazidas, né? Então, contextualizar, eu sou secretária do Conselho da Pessoa com Deficiência pela Coordenadoria de Acessibilidade, né? Eu sou assistente social da coordenadoria há 6 anos e a nossa coordenadoria existe há 12 Foi criada em 2013, isso, há 12 anos, tá? Então, ela é uma coordenadoria já madura também, que vocês podem e devem acionar em qualquer situação de acessibilidade de pessoa com deficiência no primeiro andar, no térreo da prefeitura. E a gente tem, então, nessa coordenadoria, infelizmente, não temos mais um coordenador, mas a gente é formada, então, por uma psicóloga 40 horas, uma agente administrativo 40 horas, uma intérprete de Libras 20 horas e eu, assistente social, 20 horas. Então, a nossa equipe é realmente muito pequena para o segundo maior município do estado, né, para pensar política pública para a pessoa com deficiência. Então, respondendo, vereadora Andressa, a gente tem muitas demandas, chega a muitas questões e nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente gostaria, né? Uma das questões que a gente está tentando se dedicar esse ano é o Plano Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Nós já estamos organizando com várias secretarias. A gente tem a questão de aumentar a nossa sala, né? A nossa sala também é muito pequena, né? Para 4, se a gente tiver coordenador, 5 pessoas, né? Então, não tem ventilação, não tem espaço para entrar cadeirante, não tem espaço para entrar várias pessoas para a gente fazer uma reunião. Então, assim, os nossos gestores, diretores já sabem dessa situação, né? Já estão fazendo o seu devido encaminhamento, mas a gente tem várias demandas. Consideramos que já existem leis, né? Tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o próprio Plano Municipal de Mobilidade, né? Que foi aprovado há 2 anos atrás. O Plano Municipal de Mobilidade tem o plano específico, que é o Plano Municipal de Acessibilidade, que fala sobre acessibilidade no entorno da prefeitura, rotas acessíveis, rampa, tudo assim, ó. A gente precisa materializar o que a gente tem de leis.
A Conferência Federal, né? Então, contextualizando um pouco, a nossa Conferência Municipal aqui saiu do calendário, porque na época do calendário municipal nós estávamos com um problema que nós não tínhamos presidente no Conselho. Então, nós organizamos o Conselho e depois de toda a estadual e a federal é que nós fizemos o município. Então, a Conferência Federal vai ficar daqui a 4 anos. As calçadas, né? Nós temos essa preocupação, chega muito essas demandas lá na coordenadoria. Hoje o que a gente está tentando, e vai ter amanhã uma reunião com várias secretarias, inclusive com a governança do município, é para estabelecer fluxos. Quem é que recebe a demanda das calçadas, né? Hoje, o Alô Caxias recebe, a Coordenadoria de Acessibilidade recebe, o vereador recebe, a SMU recebe, as obras recebem, mas qual é o fluxo? Quem que recebe, quem que responde, quem que faz a manutenção e quem que dá baixa nessas demandas, né? Ah, foi feita. Então, a gente está tentando organizar isso, tá? A gente precisa de organização e gestão para efetivar tudo isso. Penso, então, que uma das, né, que veio para nós, a gente pode sim enviar as convocações das plenárias do Conselho para todos os vereadores, e a gente até pode pensar em trocar o nosso horário, né, se todos os conselheiros aceitarem, né, porque isso é uma decisão soberana dos conselheiros, mas a gente precisa saber se vocês realmente vão participar, né? A gente troca o nosso horário, a gente se mexe, se muda, mas vai ter vereador, vai ter assessor, vai ser contínuo, né? Então fica aqui esse questionamento. Nisso também a gente pede que a Frente Parlamentar dos Direitos e Defesa das Pessoas Autistas e Doenças Raras também esteja compondo junto o Conselho da Pessoa com Deficiência, porque pessoas autistas e pessoas com doenças raras também fazem parte do segmento da pessoa com deficiência, e a gente quer essa conexão, não só, e além, né, da Comissão de Acessibilidade. E falar, então, de novo sobre aquela frase, né? Nada sobre nós sem nós. Hoje a gente convidou várias pessoas com deficiência que compõem, vão nos conselhos para vir aqui, né? E eu acho que é isso, assim, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida sobre pessoa com deficiência e queiram saber mais sobre o assunto, convidem, peçam pelo coletivo, sabe? Aqui, o Luciano não está representando o Luciano, ele está representando o coletivo das pessoas da PADEV, das pessoas com deficiência visual, né? A Cassandra tem lá a associação ADEFISG, ela representa o basquete em cadeira de rodas de Caxias do Sul, um dos, né, basquete. Peçam coletivos, né? Não problemas individuais, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado também que a gente tira em todos esses anos de conselho. E tem uns minutinhos ainda. Cassandra, 1 minuto e meio, quer falar? Tá. Obrigada. Não consigo falar em 1 minuto. Eu, Cassandra, não consigo falar em 1 minuto e 20, mas tudo bem. Então, né, meu nome é Cassandra, né, eu vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, 44 anos, e né, tenho cabelos castanhos, né, usando uma roupa preta e uma manta cinza, que está muito frio. Então, respondendo à pergunta, né, do capitão pela questão da acessibilidade, é muito difícil. É muito. E a Andressa também falou das barreiras. Não é só a calçada, é o ônibus que o elevador não funciona. Aí eu vou chegar atrasada, daí eu tenho que, né, ficar mais tarde para eu pagar as horas, daí eu tenho que pedir a abertura do ponto, porque o ponto ele tem uma escala rígida. Então, assim, é um ciclo de problemas que geram um elevador que não está bom, ou a rodinha que caiu ali no buraco e quebrou, e aí eu tenho que pedir ajuda. É muito difícil. É para as pessoas assim fortes, né, Luciano? É para os fortes trabalhar fora, é para os fortes representar. Eu tenho 28 anos de lesão, né? Então eu sou cadeirante, e eu levei um tiro quando eu tinha 17 anos, e então mudou tudo na minha vida. Mas eu participo do conselho, para concluir, desde 2010. Então, assim, eu tenho uma longa caminhada no conselho, aprendi muitas coisas, mas assim, eu quero convidar todos, porque os vereadores, porque assim é muito importante, porque eu vejo que também
representantes, né, da nossa cidade. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas com deficiência votaram em vocês, muitas famílias de pessoas com deficiência votam em vocês e esperam. Aí, só para concluir, eu quero dizer a questão da cultura, né? A cultura da acessibilidade e inclusão é difícil. Hoje a gente fala muito sobre isso, mas não está ainda implementada essa cultura. Assim, lembra como o cinto de segurança foi difícil de, né, que as pessoas entendam? A cultura da pessoa com deficiência precisa da ajuda de vocês, vereadores, tá? Só para concluir. Parabéns. Obrigado pela presença do conselho, em nome da Lucélia e do Luciano. E a gente suspende uns 2 minutos a sessão aí até o pessoal se recompor.